Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, Sra. Vice-Inspetor-Geral, os meus cumprimentos. E apesar das limitações que já foram colocadas ao objeto desta reunião, que tem a ver com a fase dos processos e com o caráter sigiloso que eles têm, há, apesar de tudo, questões que eu creio que poderíamos tentar esclarecer. Há uma consideração prévia que não diz respeito à Inspeção-Geral, mas que é óbvia, é que a manifestação que está na base da proposta para a realização desta reunião, que é sobretudo a manifestação que ocorreu em novembro de 2013, em frente à Assembleia da República, sobre ela o Ministro da Administração Interna tirou consequências políticas, mas depois escondeu-se atrás da IGAI para não prestar os esclarecimentos que eram devidos a esta Assembleia. Tirou consequências políticas demitindo o Diretor Nacional, consequências políticas absolutamente ilógicas, porque se a crítica do Ministro era a atuação da PSP, não se compreende como é que demitiu o Diretor Nacional para depois nomear para o seu cargo o comandante operacional dessa operação que, pelo entender do Ministro, está corrido mal. E, portanto, isto não tem lógica nenhuma. O que é facto é que, o Ministro da Administração Interna eximiu-se a prestar esclarecimentos na altura devida a esta Assembleia, dizendo que a questão foi remetida para a IGAI. Bom, e então aqui passamos à que diz respeito à IGAI. E, portanto, a questão que se coloca em primeiro lugar é saber se a Inspeção-Geral, e é a primeira pergunta que faço, se atuou por iniciativa própria ou se atuou por solicitação expressa do Ministro da Administração Interna. Porque a lei permite ambas as situações. No caso das averiguações, a IGAI pode fazer averiguações por iniciativa própria ou pode averiguar aquilo que lhe for superiormente determinado que averigua. E, portanto, a primeira questão é se a averiguação da IGAI foi feita por iniciativa própria ou por solicitação do MAI. Em segundo lugar, eu ainda não percebi o que é objeto da averiguação. Se é a atuação dos polícias da PSP, neste caso, que estava a defender o Parlamento, ou se é a atuação de manifestantes, pelo facto de serem polícias. Sendo que as situações são completamente diferentes e têm um enquadramento legal diferente. E gostaria de saber, enfim, há aqui uma série de questões que eu gostaria de colocar, mas que está condicionada, de certa forma, a esta resposta. Qual é o objeto da averiguação? São os que estavam na parte de cima das escadas ou são os que estavam do lado de baixo das escadas à civil, à paisana? E isto é relevante porquê? Porque nos manifestantes não estavam só agentes das forças de segurança dependentes do MAI. Estavam também dependentes do Ministério da Defesa Nacional, como é o caso da Polícia Marítima, estavam dependentes do Ministério da Justiça, como é o caso da Guarda Prisional, como é o caso da Polícia Judiciária, e estavam cidadãos não polícias, não é? Que, portanto, também não estão sob a alçada da IGAI. E, portanto, eu gostaria de saber exatamente se há algum tipo de averiguação relativa aos manifestantes, quem são os que são ouvidos? São os 10 mil? Ou se há alguma pesca à linha para saber quem eram aqueles que pertenciam a forças de segurança do MAI? Que é uma questão relevante também gostaria de saber. Gostaria de saber também até que ponto é que, no entendimento da Sra. Inspetora-Geral, até que ponto é que uma manifestação legalmente efetuada nos termos da lei releva para efeitos disciplinares e qual é a relação legal que existe entre a atuação da IGAI e os procedimentos disciplinares que estão previstos no regulamento disciplinar da PSP. Porque, em termos o exercício do poder disciplinar é fundamentalmente exercido pela própria hierarquia das forças de segurança. Mas depois a lei prevê, a lei orgânica da IGAI prevê aqui um link, que permite que a IGAI possa efetuar inquéritos, sindicâncias e peritagens, bem como processos de averiguações e disciplinares superiormente determinados, e instruir ou cooperar na instrução dos processos instaurados no âmbito dos serviços, cuja colaboração seja solicitada e autorizada superiormente. E, portanto, eu gostaria de saber, se for possível saber, se os processos disciplinares que estão em curso, como é que eles se processam, se é a IGAI que
que os comunica à hierarquia própria, se a IGAI funciona em pista própria, como é que isto funciona? Não percebi e gostaria de perceber. Também gostaria de saber qual é o conceito de celeridade, porque já passaram 6 meses, e eu pergunto se a celeridade é deixar ficar as coisas em banho-maria para prevenir futuras manifestações, não é? Enquanto os processos disciplinares estão enfim, enquanto existe a ameaça de processos disciplinares, enfim, pode ser que isso tenha um efeito dissuasor. Não quero crer que seja esse o objetivo, em todo o caso passaram 6 meses. E eu gostaria de saber o que é que a Sra. Inspetora-Geral considera que é um prazo razoável para a conclusão das averiguações e dos processos, porque eles não se podem eternizar. Não é? Convenhamos que eles não se podem eternizar. A última questão, pelo menos nesta fase, eu gostaria de saber se a IGAI vigia a atuação dos elementos das forças de segurança enquanto dirigentes sindicais. Era a última pergunta que eu queria fazer, pelo menos nesta fase. Depois, em função das respostas que forem dadas, talvez tenha outras perguntas a fazer. Seguramente, Sr. Muito obrigado. Há 2 questões que eu coloquei na primeira intervenção, para as quais não obtive uma resposta satisfatória. A primeira já foi recolocada, que é a questão da celeridade e do tempo razoável para a conclusão destes processos, e portanto eu dispenso-me de repetir essa questão. Mas há uma outra que para mim é fundamental e para a qual não obtive resposta, pelo menos que eu considero satisfatória, que é esta: qual é afinal o objeto da investigação? Ou seja, ficámos a saber que a Inspeção-Geral atuou por iniciativa própria. E eu gostaria de saber quais foram exatamente os factos, ou seja, se quisermos para usar uma figura da sociologia, qual é a pergunta de partida? Ou seja, qual é quais são os factos que a IGAI considera que deve averiguar e cujas causas deve determinar, para poder retirar daí consequências. E eu fiquei exatamente sem perceber. Foi o facto de alguém não ter impedido que os manifestantes subissem as escadas? Foi o facto dos manifestantes subirem as escadas? Ou seja, qual é... Porque, quer dizer, nós os podemos dizer, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada de grave. Poderia ter sido grave se houvesse uma intervenção policial agressiva. Aí seguramente seria grave e corria ao mundo para a nossa vergonha. Felizmente que isso não aconteceu. E, portanto, não aconteceu nada de grave. Portanto, gostaria de saber o que é que levou exatamente a IGAI a pensar, bem, nós temos que intervir aqui. Qual é o objeto, o que é que vamos querer investigar? E já agora, recorrendo a quê? Se é que isso pode ser dito. A imagens, a depoimentos, a testemunhos. Qual é o critério? E, portanto, para mim a questão que não está ainda respondida é qual é exatamente o objeto da investigação em curso. É que eu, nessa questão do timing, limitei-me a remeter para questões que outros deputados já tinham suscitado, não acrescentei nada. A minha pergunta fundamental é qual é que foi, de facto, o objeto, qual era a pergunta de partida, qual eram os factos que a IGAI, em concreto, quis averiguar, se é que podemos saber.